Opa, beleza? Meu nome é Eduardo. Estamos aqui novamente, numa grande aventura, no podcast da Pixelpolis, parte 2 de um outro que a gente fez. Se é que a segunda parte vai ser salva, porque ainda tem que olhar, tem que fazer um montão de coisa, mas vamos fingir que foi. E se não foi, tudo bem. Eu vou dar uma leve resumida antes desse episódio começar sobre a primeira parte. E a gente está aqui com muitas pessoas interessantes. A gente está aqui para falar de um papo um pouco mais sério, diferentemente do que a gente está acostumado, né? Mas antes de tudo, antes de eu apresentar os convidados, vamos falar, por favor, Heron e João se apresentem, né? Heron, por favor, primeiro. Cara, toda vez que você fala pra gente se apresentar, eu já tô cansado de me apresentar. Eu acho que eu já devia dispensar apresentações nesse ponto aqui. Mas tudo bem, eu vou me apresentar. Muito prazer, eu sou o Heron. Eu não me apresento, pra falar a verdade, nesse episódio, nesse programa há pelo menos 1 ano e meio, que é o tempo que esse episódio existe. Eu me apresentei uma única vez. Eu tenho 18 anos, eu atualmente estudo na Universidade Federal de São Carlos, no curso de Física, em período integral. E seja bem-vindo, ouvinte, ao podcast da Pixelpolis. É isso aí, rapaziada. E estamos aqui também com o Jimbas, cara. O cara que é o grande Jimbas, motor. O grande quê? motor desse podcast, né? O Jambas, por favor. Fale aí. Sim, definitivamente. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou o João e, diferentemente do Heron, tô com preguiça de fazer uma apresentação tão completa. Então fica Sim, pode ser. essa aí. E os convidados, né? Como anteriormente vocês já viram, né? Acho que não precisa falar tudo que eles são, né? Então vamos lá, Ganso, se introduza. Fala, galera. Muito prazer estar na segunda parte da segunda parte da segunda parte. Meu nome é Ganso, meu apelido é Rodrigo, sou professor de física do ensino médio e tá bom já. E vocalista de banda de heavy metal de débil mental. É nóis. Isso aí. Dispensa a introdução. E Luísa, né? Grande Luísa, por favor, se apresente de novo. Oi, gente, pessoal que está assistindo, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou a Luísa. Eu, como Heron, estou estudando na Universidade Federal de São Carlos Física, a ABI. E acho que essa é uma mini introduçãozinha, eu acho que é isso. Suficiente, até porque o ouvinte que não ouviu a primeira parte desse episódio está eternamente condenado à incompletude na sua vida, né, cara? Nunca vai pegar a primeira parte das coisas. Vai chegar atrasado na festa, vai chegar no meio do filme no cinema. Então, cuidado, ouvinte. Verdade, cara. Isso é um fato. E bom, para a gente dar uma breve resumida do que a gente fez da última vez, foi simplesmente respondendo algumas perguntas que vocês ouvintes fizeram em relação a questões científicas, mais especificamente voltada para a física, ou falando um pouco sobre alguns assuntos que agora não me lembro, mas a gente falou sobre alguns assuntos interessantes. Caso você esteja curioso, veja a primeira parte. Caso contrário, vai tomar no seu cu e ouça a segunda. É isso aí. Bom, hoje a gente está aqui para falar sobre vários assuntos sérios, por mais que a introdução não tenha sido muito séria, é assim que funciona, entendeu? E a gente vai falar hoje sobre alguns assuntos voltados para a física, como eu disse antes, e um deles é bem atual, assim, né, que é uma parada um pouco mais complicada da gente pautar, mas eu acho legal a gente dar uma breve passada de pano, assim, só para vocês ouvintes que estão acostumados com a gente falando sobre bidê e jogar xadrez e cagar no bidê. Hoje a gente vai falar sobre coisa séria, que é em relação, por exemplo, né, recentemente houve um Nobel de Física, né? Eu não sei se você sabe, né, mas acho que todo mundo aqui, ou melhor dizendo, todo mundo aqui tem algum tipo de envolvimento com a área da física. Uns são professores, outros ainda estão na graduação, ou de física ou de física médica, aqui no meu caso. Então, é por isso que eu queria juntar essa galera para a gente falar sobre essas questões, né? Sobre mandar um papo da hora sobre um assunto que eu sempre quis falar, né? E, bom, eu não sei se vocês viram, gente, houve o Nobel de Física, né? Como sempre tem em todos os anos, claro. E o Nobel de Física desse ano, ele me chamou bastante a atenção. Não que o do ano anterior não tenha passado, mas dessa vez chamou mais atenção porque foi sobre um assunto, ou melhor,
Eu não sei se vocês sabem, mas todo Nobel de Física é pautado em alguma coisa da física. Por exemplo, ano passado foi, se não me engano, foi a questão dos buracos negros, né? Se não me engano. Esse ano foi sobre sistemas complexos, que aí entrou, né? Foram 2 Nobels, né? 2 prêmios, um repartido no meio, né? Entre 2 pessoas. O Nobel de Física desse ano, envolvendo sistemas complexos, um deles, né, foi a física do aquecimento global, que eu achei super interessante, né? Porque eu lembro que eu estava conversando com um dos professores da minha faculdade, e eu lembro exatamente que ele tinha mencionado a complexidade que por exemplo, no estudo por exemplo, da própria meteorologia, para você determinar algumas coisas ou fazer previsões, né? Porque nessas previsões são compostas diversas variáveis, e quanto mais variáveis adicionadas nesse sistema, mais complexo ele fica. Eu acho que resume bem a ideia de você fazer um sistema complexo, pelo menos até onde eu sei, né? E foi pautado nisso, aquecimento global. E para dar uma breve resumida sobre o que foi, eu gostaria de saber, assim, da visão de vocês, o que a gente pode tirar, por exemplo, né, desse Nobel de Física que vai completamente melhorar o nosso entendimento sobre a própria questão do clima, que é uma parada bem em pauta, assim. Por exemplo, o que rolou nesse Nobel de Física, né? Eles basicamente estabeleceram alguns princípios físicos fundamentais para entender, né, e prever as mudanças de clima, né, envolvendo a questão do aquecimento global, a quantidade de concentração de CO2 na atmosfera, o método da própria temperatura, aí tem aquele método lá deles, né, e o aquecimento global, né, é um assunto bem importante ultimamente, né. Aí eu gostaria de saber qual que é a visão física que vocês têm em relação ao aquecimento global, tipo, o que vocês acham que mais impacta para que esse aquecimento global ele aconteça mais frequentemente, porque ele já acontece naturalmente. Então o que vocês acham disso, por exemplo? Eu acho que assim, não é uma coisa muito de opinião realmente, acho que a gente pode tentar analisar mesmo um pouquinho tudo que envolve o agravamento do efeito estufa, né? Como a gente gosta de chamar por nomes chiques aí, né? O agravamento do efeito estufa. Como você mesmo mencionou, ele é uma coisa que acontece naturalmente por todo o planeta. Ele passa por vários ciclos de aquecimento, esfriamento. Isso inclusive tem a ver com a inversão dos seus polos magnéticos e tudo mais. Eu não manjo tanto disso, talvez o Ganso manje um pouco. Olha lá, ele fez que não com a cabeça porque ele se sentiu na ponta da faca agora. Mas assim, cara, o que eu acho interessante desse prêmio Nobel é que ele chama atenção para um assunto sob um olhar da física, que às vezes é uma coisa que a gente não olha tanto, né? Porque, assim, igual você mencionou, no ano passado, o Prêmio Nobel da Física ele foi sobre buracos negros. A gente tem tido muitas descobertas envolvendo esses corpos celestes bizarros que a gente descobre cada vez um pouquinho mais e um pouquinho menos, que são os buracos negros. Mas para muitas pessoas é muito estranho, muito abstrato, porque essas coisas são muito distantes, às vezes, da nossa realidade, né? Afinal, a gente está falando de corpos celestes que, por mais que a NASA adore falar que buracos negros um buraco negro perto da Terra, tipo, a gente pensa que está ali na esquina. Não, cara, eles estão bem longe, você pode ficar tranquilo, por enquanto. Então para muitas pessoas não chama tanta atenção assim, a não ser que tenha realmente uma curiosidade por esse assunto. Mas é bem interessante trazer essa atenção para a física do aquecimento global, para a gente ver numa coisa que é muito mais popular, que é a premiação Nobel, a física sendo aplicada a um problema real, um problema que a gente está assim, extremamente preocupado, está sendo... recentemente a gente teve aí o G20, reunião do G20, um monte de reunião da ONU aí e tudo mais, que assim, junto de pandemia, continua sendo já há muitos anos um dos tópicos mais abordados, mais falados, né? Então, mostrar que, tipo,
associar também a física, que às vezes as pessoas pensam, nossa, física é só construir foguete e ver planeta, e eles associam muito a física com a astrofísica, com a astronomia, né? Então é legal ver a física mostrada um pouco mais, uma aplicação mais do dia a dia dela, assim. Sim, aliás, a gente já fez um episódio falando sobre o aquecimento global, mas a gente nunca falou sobre a parte física dele, né? As implicações que ele tem da própria concentração de CO2 na atmosfera, que vai interferir eventualmente na própria temperatura, efeito estufa e tudo mais, né? Que a gente vê isso no próprio dia a dia, né? A gente vê isso, por exemplo, nas grandes cidades, principalmente nas grandes cidades, né, melhor dizendo. E, assim, essa ação antrópica acontecendo e a gente, às vezes, não tem a menor noção do que é isso e no que isso corrobora. Por exemplo, tem até algumas alternativas envolvendo engenharia para você reverter isso, que também vão dar... Assim, tem algumas previsões de que pode dar errado, por exemplo, aquela parada lá que a gente já até conversou, se não me engano, de geoengenharia, o nome, né? E para que são diversos meios para você reverter o processo da ação antrópica, né, aqui na Terra, né? Mas, bom, vamos tentar dar uma pincelada um pouco melhor, né, nesse assunto, né? Eu não sei, eu vou até dar uma lida aqui e aproveitar para dar uma contextualizada para os nossos ouvintes aqui. O que aconteceu, né? Os modelos, né, que foi, assim, os caras que ganharam esse prêmio Nobel, né, um é chamado de Shikuro Manabe, é um nome foda pra caralho, foda-se, e o outro mais ainda, pelo amor de Deus. O segundo nome é Klaus Hasselmann, um nome foda pra caralho também, acho muito bonito. E o que aconteceu? Eles fizeram modelos que permitiram testar a relação entre o aumento de concentração de CO2, né, como eu tinha dito, né, que realmente está aumentando, né, em virtude, por exemplo, de diversas coisas. A gente até falou disso, acho que no último episódio. Por exemplo, aumento da quantidade de ingestão de carne que acaba corroborando para o aquecimento global, a própria industrialização que vai gerar mais gases, como o próprio CO2, as grandes cidades, etc. E tal. E ele fez isso, ele quis testar, né, a relação entre o aumento, né, desse CO2 na atmosfera com o incremento da temperatura, né? E aí depois ele explica aqui, né, que quando os níveis de CO2 sobem, a temperatura se eleva na baixa atmosfera, mas diminui na alta. E aí ele fez vários experimentos, né, para comprovar isso, enquanto o Hasselmann, né, ele descobriu como incorporar, né, nos modelos de previsão climática as mudanças aleatórias que ocorrem a todo momento em variáveis atmosféricas. E aqui fala também, né, que foi inspirado na teoria do movimento browniano. Eu não sei se você já viu quando você está, por exemplo, olhando num microscópio, a gente vê que as moléculazinhas elas vão se mexendo. E aquilo ali é o movimento browniano, agora eu não lembro Um efeito, exatamente causa ele. um jeito mais fácil de observar isso aí é tipo o pólen flutuando na água, que ele fica Sim. mexendinho. Isso aí é por conta do efeito browniano. Mas eu não lembro o que causa ele. Mas enfim. Tem a ver com a estrutura das ligações químicas, dos elementos, né, dos átomos e tal, que existem forças ali de coesão entre essas paradas aí, e isso faz com que o bagulho fique lá, tem agitação térmica, deve ser isso, não sei exatamente. E sabe o que é uma coisa que é bem interessante? A gente está citando aqui esse movimento browniano sob o contexto da física, e faz parecer que ele é muito mais observado no contexto da física, mas o Robert Brown, que é o movimento tem o nome em homenagem, ele era botânico, cara. Aí os botânicos é igual o Mendel, cara. Botânico é metido a fazer nome na ciência, cara. Oh, verdade, mano. E essas questões complexas, né? Vamos tratar sobre isso. Vocês têm a noção da complexidade que é de você determinar ou prever qualquer coisa que envolva o clima? Vocês têm essa noção?
Quem nunca se decepcionou com a previsão do tempo que falou que ia chover e não choveu? Você não pôs a roupa para lavar, você precisava pôr a roupa para lavar, você não pôs porque a previsão do tempo falou que ia chover e não choveu. Ou o contrário, você estava esperando o sol e choveu. E choveu. Exato. Você vai pra praia, você olha a previsão do tempo, aí você fala, por favor, não chova. Você olha a previsão do tempo, vai dar sol. Aí você chega lá, você pisa na praia, começa a chover. Não é uma certeza, é uma Previsão. tá ligado? É. Mas Assim, é complexo demais para você. Tem muitas variáveis envolvidas na parada. Qualquer mudança pequena de uma delas já leva a uma mudança a um pouco mais de longo prazo, uma mudança. Longo prazo eu digo assim, horas, dias, né? Já levam resultados muito diferentes, né? Por causa da complexidade que tem de uma infinidade de variáveis. Sim, mesmo que as condições iniciais são exatamente as mesmas, ainda assim o resultado pode ser absurdamente diferente depois de um tempo. Foi estudando o clima que surgiu a teoria do caos, né? Tem 2 Lorentz lá na física. Um deles fez a dilatação do tempo, no caso ele que deu essa ideia, dilatação e contração do tempo, a teoria da relatividade, e esse daí tem um Lorentz que, assim, foi um dos que propôs a teoria do caos, né? Foi o que o Ganso falou, uma mudançazinha pequena na condição inicial seja qual for a situação, vai mudar depois no resultado, muito provavelmente, assim, que envolve a ideia de aleatoriedade, caos, caótico, movimento caótico, uma matemática que é bem complexa, envolvendo, né, várias variáveis. Mas, assim, por exemplo, João, eu sei que você eu sei que você já fez cálculo 2, né, que Estou aí você fazendo, já amigão. está fazendo o cálculo 2, vai para o 3 eventualmente. E aí eu gostaria que você me desse assim, eu sei que envolve mais variáveis, mas o ato de você envolver mais variáveis em um problema, quanto mais cálculo a gente tem, mais variáveis tem. E no que isso influencia na nossa conta e nas previsões físicas, por exemplo? Cara, assim, é mais trabalhoso. Definitivamente é mais trabalhoso tipo, fazer as coisas que você faz para funções, uma variável, você fazer para funções com mais de uma variável. Mas tirando isso, as intuições são bem parecidas, saca? Tipo, geralmente a parte mais complicada é você sair de uma variável para duas. E aí, geralmente as definições, tipo, para duas conseguem facilmente ser estendidas para 3, 4, 5. Acho que quando você olha experimentalmente, dá para você olhar para uma coisa interessante aí. A Luísa tem aí algumas matérias parecidas aí com a minha, no geral, via de regra todas. Talvez ela vai pegar o que eu estou falando. Recentemente eu tive contato com o método científico na flexão de barras metálicas, né? Que foi as semanas mais estressantes da minha vida depois do vestibular. E o que acontece? Mas eu tirei uma coisa bem interessante disso, uma coisa que eu posso observar, que é o seguinte. Quando você está estudando um sistema novo e a relação de alguma coisa, uma grandeza, com variáveis, você geralmente é muito difícil você tentar prever quais são as variáveis envolvidas naquilo, saca? Então, tipo assim, quando você vai falar de flexão de barras, vou usar esse exemplo aí que eu tô um pouco familiarizado. Beleza, você vai considerar a geometria da barra, porque uma barra circular e uma barra quadrada é diferente a forma como elas flexionam. Você vai considerar o diâmetro da seção da barra, você vai considerar o comprimento da barra entre pontos de apoio, você vai considerar o material, porque o material vai ter um coeficiente de elasticidade diferente, você tem que considerar a massa que está sendo aplicada, você tem que considerar, se brincar, até a temperatura em que a barra está, porque senão ela já sabe, é mais fácil você flexionar ela. E aí você pensa assim, você achar a relação funcional entre essas coisas é realmente complexo. E eu ainda estou falando de um exemplo que eu vou falar, eu acho ele simples. Não foi simples fazer, porque eu sou um novato nisso, mas é simples. Agora imagina, por exemplo, a equação de Navier-Stokes, que é a equação que não tem solução até hoje, a gente não sabe se ela tem, pelo menos.
que é uma equação que ela tenta prever o movimento de turbulência, basicamente, né, de fluidos, e tipo, cara, fluidos que são conhecidos aí porque assim, você passa meio que batido neles no ensino médio, mas ao mesmo tempo não, porque você só estuda, tipo, você estuda, beleza, temperatura, pressão e volume, porque você não vai estudar o movimento direito daqueles fluidos, porque é uma coisa ridiculamente complexa, tem muitas variáveis envolvidas, é difícil você prever quais são elas, para você poder tentar relacionar, para você tentar criar um sistema controlado, para analisar cada uma delas. Então, e querendo ou não, o nosso universo, ele é um sistema complexo. A gente nunca está trabalhando com vacas que você pode considerar a esfera de raio 1 no vácuo, sabe? Então, assim, esse tipo de experimento, esse tipo de estudo que analisa sistemas complexos, a maioria dos estudos eles estão analisando sistemas complexos, e alguns são tão complexos quanto o estudo de clima, né? Porque afinal, eu brinquei agora há pouco da previsão climática, da meteorologia, mas é porque é uma coisa absolutamente complexa. Você você tentar prever como o clima vai se comportar, sabe? A um prazo, às vezes, de um mês, sabe? E tem tem muita coisa que afeta, e é claro que você tem uma precisão limitada nisso, certo? Principalmente quando você falou, por exemplo, um período de um mês, né? Que são 30 dias, que são sei lá quantas horas, sei lá quantos minutos, né? É mais fácil, assim, envolvendo, por exemplo, a questão do clima, é muito mais simples a moça que apresenta o Jornal Nacional falar a previsão do clima daqui a 1 hora do que a 3 meses, né? Porque aí aumenta não apenas a quantidade de variáveis, quanto a questão do tempo, que a qualquer momento uma delas pode alterar. Você tocou num ponto muito interessante, né, que é as equações de Navier-Stokes, que uma delas está, assim, eu não sei se todas, eu sei que são várias, mas eu não sei se todas não têm uma solução, mas acho que é só uma, tá ligado? E aí você tocou na questão de turbulência. Eu vou perguntar para a Luísa, porque ela falou pouco até agora, então eu vou fazer questão de ser chato Tá e petiscando demais. Tá petiscando demais. Luísa, você poderia, assim, se possível, dar uma breve introdução do que é turbulência na física? Na verdade, eu estava estudando bastante isso, que como eu falei no podcast passado, eu tenho bastante afinidade pela área aeroespacial, aeronáutica, então a turbulência é muito importante, né, quando a gente está fazendo movimentos pelo ar, e é algo que deve ser muito contado. E o Ganso, mais experiente, se eu falar qualquer bobagem, só me interrompa aí, mas tem vários tipos de turbulência, pelo que eu aprendi, né? E também dependendo dos fluidos, onde está a superfície de que você está analisando, que está se movendo entre o fluido. Então, esse movimento caótico, já que a gente está usando bastante essa palavra, né? Acho que nesse episódio, tanto da teoria de caos e etc., esse movimento que se dá perto desse corpo que você está estudando, se movendo pelo espaço, pelo ar ou pela água, que causa essa divergência, talvez, de partículas do fluido, é o que eu diria que é turbulência. Acho que citar divergência aqui aí fica um pouquinho mais complicado para quem não sabe o conceito disso para matemática, para cálculo, né? Que aí vai envolver a divergência, convergência, enfim. Você diria, por exemplo, num fluxo de água, como a gente observa visivelmente assim a turbulência? Como é que você colocaria isso daí? Como é que você explicaria visivelmente ela? Um jeito bem, entre aspas, leigo de se observar acho que turbulência, e que se dá em vários exemplos quando você está aprendendo isso na universidade, de, por exemplo, você tá na água, até mesmo no ar, assim, que você vê esses tipos de imagem que de alguma maneira você colore tanto a água quanto o ar, e você consegue ver perto porque você tem um escoamento, né, do fluido a partir de um tipo de corpo que você está estudando. E se você, de alguma maneira, conseguir identificar onde está esse fluido, como que ele está passando, por meio de uma coloração ou, sei lá, algum tipo de lente de
de alguma câmera, de, sei lá, por tensão até, né? Assim você consegue ver os tipos de escoamento e turbulência e etc. Então, algo de ver realmente visível, eu diria isso, tanto colorindo, sei lá, o fluido ou algum instrumento físico que veja como é que o fluido se comporta. Eu tenho, acho que um exemplo didático e bem interessante. Quando você faz café ou chá e a fumacinha dele, você percebe que ela não se move, ela não sai que nem, tipo, uma chaminé de desenho animado, ela só sobe, sabe? Porque tá quente, aí o ar quente sobe, sabe? Ela tem um comportamento esquisitinho, sabe? Aquilo ali se eu não me engano, é consequência de turbulência, né? Não só isso, eu iria até mais fundo, porque assim, se tem dois tipos Cuidado de com o café fluxo. quente, cara, não vai muito fundo. Não, mas assim, é algo simples, relaxa. Tem dois tipos de fluxo, dois no caso, de forma geral, assim. Um que é o fluxo laminar e outro que é o fluxo turbulento, né? Que essa é a parte que eu aprendi, assim, mais ou menos, assim, de O forma bem simples. escoamento, né? Exato. Uhum. E tem uma diferença. Mesmo nas chaminés que a gente vê, tipo, tudo certinho, uma fumaça, não sei o que, a gente percebe a questão de movimento. Por quê? Por exemplo, se o fluxo fosse laminar, ia ser tão perfeito o movimento, no caso, por exemplo, de um fluido, que iria parecer que ele está parado. Eu não sei se vocês já viram isso daí, mas, por exemplo, É tipo tem um aquele vídeo... negócio de água, né? Que você faz um furo numa garrafa d'água e, tipo... ela de um cai dia... certinho, assim, aí parece que ela tá sólida, mas aí tu passa a mão e ela cai assim, aí tu causa, no caso, por você passar a mão ali, enfim, interferir de alguma forma, você causa nesse fluxo uma turbulência. Que é no caso, por exemplo, o que eu aprendi, né, foi no caso da questão da biofísica, né, porque, por exemplo, quando tem algum tipo de obstrução na sua veia, ela vai causar no seu fluxo sanguíneo um fluxo turbulento, que pode causar diversos tipos de complicação lá na frente, até mesmo alteração do fluxo por conta da gravidade, se não for, se for o caso do aneurisma, né? Então, tipo assim, é isso que eu aprendi. E se você for pesquisar aí no Google, tem alguns experimentos que mostram o fluxo laminar, que é muito interessante o modo que é tratado. Então, vamos considerar a turbulência como se fosse literalmente assim, as moléculas interagindo de forma extremamente tudo zoado, caótico, né? Vamos colocar assim. Mas, assim, adorei a explicação, ainda mais desse termo aí, escoamento. O básico que eu sei é que é uma teoria que tenta entender fenômenos com uma infinidade de variáveis e que são pouco prováveis de se repetir, mesmo com as variáveis iniciais sendo as mesmas, né? Então, vocês falaram da turbulência, vocês falaram do clima, tudo isso são fenômenos naturais que são de extrema dificuldade de serem modelados. O modelo é uma abstração do humano para tentar interpretar o que a natureza está querendo falar para a gente, né? Então, vocês falaram da esfera, da vaca esférica, o caramba, são modelos que são simplificações para facilitar a vida. Tudo, a gente a gente tem modelos de tudo, de proteína, de átomo, de tudo, né? Modelo padrão, modelo de tudo essa parada, que a gente não vê especificamente essas coisas a olho nu. Então, são modelos que vão se aperfeiçoando. Na hora que você vai estudar e fazer um modelo ou modelar alguma coisa, o importante é você conseguir acertar melhor as variáveis que a parada depende, né? Já na teoria do caos, isso daí é uma dificuldade absurda. Por quê? Porque mesmo você escolhendo as mesmas variáveis iniciais, por um erro natural intrínseco nas coisas, a evolução do sistema ela passa por uma coisa que é pouco previsível. Sei lá, o balançar de um pêndulo duplo, por exemplo, se você começar do mesmo jeitinho, eles não vão
descrever as mesmas trajetórias, por exemplo, né? Então, no escoamento, então você tem mais perto da borda uma velocidade diferente do meio, por causa da profundidade, por causa do atrito, né? Se vocês forem estudar fenômeno de transportes algum dia na vida de vocês vão se fuder pra caramba, porque é difícil mesmo essa análise aí, né? Então, na engenharia, vai fazer encanamento, vai fazer todo esse sistema de escoamento, de esgoto, caramba, tem uma teoria, um modelo próximo do que pode acontecer, né? Efeito tampão, efeito Ariete, efeito do capeta, então tem um monte de coisa. Então, a teoria do caos, eu não sei muito exatamente como que os caras lidam com essa infinidade de variáveis. Eu sei que é uma coisa extremamente complexa, que vai que seguem equações não lineares, né? Na hora que vocês forem estudar cálculo 1, 2, 3, 15, vocês vão lidar com esse tipo de equações aí, que eu nunca consegui resolver uma, então eu passei colando, mas enfim. Então, esse tipo de modelagem é uma modelagem que, quanto mais tempo você leva, quanto mais atua alguma coisa, mais o resultado vai estar diferente de uma previsão, manja? Mesmo começando no mesmo lugar, do mesmo jeito, com a mesma variável, com a mesma tudo, né? Então, e esses modelos, pela complexidade, necessitam, não é conta no braço que você faz, tem que ter um esquema de processamento de modelos matemáticos em computadores, que às vezes levam horas, dias, para você chegar num resultado. Quem sabe, num futuro não muito longínquo, a gente tem o computador quântico que agiliza alguma coisa para a gente e traz uma previsão um pouco menos caótica, vamos dizer assim, do fenômeno. Mas acho que é isso. Basicamente, a contribuição que eu acho que eu posso dar é essa. Pra gente, então, ainda tem o outro prêmio Nobel, né? A gente falou só de um, cara. Só de um em 40 minutos, mas eu vou dar uma passada de leve, assim, só pra gente falar do outro assunto, que aí entra uma parada mais interessante ainda, né? Já que a gente já deu essa bela pincelada do que é um sistema complexo, a gente deu diversos exemplos e falou um pouco sobre a teoria do caos, que, cara, querendo ou não, se você quer estudar mais sobre isso, você vai ter que se aprofundar em artigos, em vídeos de 1 hora ou mais. Então, obviamente, a gente não vai conseguir cobrir tudo de forma certeira aqui, né? Principalmente sobre um assunto tão complexo como esse. Mas sobre o outro Nobel, assim, só para você ter uma ideia do que foi, sobre a física dos materiais desordenados e outros sistemas complexos, como eu disse antes, e tudo envolvendo o mesmo tema, né? Que foi basicamente... esse prêmio ele foi ganho pelo Giorgio Parisi, olha que nome legal, que foi esse prêmio Nobel ele foi atribuído por compreender e descrever matematicamente como uma ordem oculta emerge em sistemas desordenados como os vidros, né? E aí você se pergunta, tá, como assim? Eu vou ler aqui um pouquinho, eu escrevi algumas paradas aqui, só para você ter uma ideia mesmo, tá? Mas ele fala, né, que os líquidos eles são caracterizados pela sua estrutura desordenada, e aí eles são compostos por um número muito grande de átomos ou moléculas se agitando e colidindo entre si e se difundindo através de um líquido, e uma vez resfriado, esse estado da matéria, né, ele vai para o sólido cristalino, e aí ele vai ser caracterizado pela sua estrutura ordenada, né? Os átomos ou as moléculas, elas vão se organizar em uma estrutura periódica no espaço, né? E esses estados da matéria, eles vão possuir algumas propriedades, né, macroscópicas muito diferentes,
por causa, na verdade, da sua habilidade de deformar e a sua rigidez. Mas, de uma forma geral, o segundo Nobel envolveu essa questão e eu acho que está bem visível do porquê que envolve esse sistema complexo, né? Mas, Heron, eu vi que você tinha um assunto interessante envolvendo buracos negros. Mas já, cara, você nem passou no bagulho aí, cara. Não, mas beleza. Desculpa, eu dei spoiler porque eu tô bem animado para ouvir o que a Luísa tem a dizer sobre buracos negros aqui, né? Porque ela fez um livro, né, sobre isso, então vamos lá. Então acho que vamos a isso. Então, o tão prometido momento do episódio anterior, enfim, aqui para os ouvintes ansiosos. O que acontece? Aqui no podcast, a gente tem um sistema que se divide na famosa relação policial bom, policial ruim, né? Então, quando um traz um assunto extremamente chato e tedioso, como o Eduardo sempre traz, porque o cara nunca consegue trazer um assunto interessante, eu tenho que trazer assunto legal, trazer assunto que rende, trazer assunto que dá visualização, compartilhamento. Brincadeira, eu adoro os assuntos do Eduardo, o cara carrega nas costas do bagulho. Mas, querendo ou não, buracos negros, que coisas maravilhosas que a gente não sabe absolutamente nada a respeito, né, galera? Uma coisa que todo mundo gosta, uma coisa que chama curiosidade, chama atenção. A gente tem uma coisa quase erótica de fantasia em torno desses corpos celestes, porque o que são buracos negros? Eles são ralos universais? Eles são assim, o Galactus, ele vem e come os planetas porque ele tá com fome, é isso? O que são? Eu queria pedir aqui a ajuda da pessoa que tá mais bem inteirada aqui para falar a respeito desse assunto, para mim não ficar falando merda aqui. Luísa, uma breve história de buracos negros, uma breve introdução do que são essas criaturinhas nada pequenas. Cara, eu acho que buracos negros, apesar de ser um tema muito óbvio da física, da matemática, algo muito exato, não é nada exato. Então, acho que a coisa, pelo menos, mais paradoxal que eu já me deparei, assim, de ser... eu acho que dá para ter várias classificações do que é um buraco negro, tanto a partir da evolução das estrelas, que é uma estrela morta, que é um caso à parte da distorção do espaço-tempo, que é algo muito peculiar do espaço, é uma revolução no meio da física, da astronomia. Então, buraco negro é muitas coisas, assim, são muitas coisas que trazem muitas dúvidas, mas trazendo o exemplo mais básico, que eu acho que responde pelo menos o início de quem nunca se deparou com isso e quer saber o que é, e quer ter uma noção do que é, basicamente é quando o espaço-tempo, a massa desse objeto é tão grande, tão compactada num espaço tão absurdamente pequeno, que a gente chama de singularidade, que, como a gente já aprendeu com Einstein nesses últimos anos da evolução da ciência em relação a esse conteúdo, que o espaço-tempo, na presença desse corpo supermassivo, denso, causa uma distorção nesse espaço que causa, consequentemente, um campo gravitacional tão absurdo que essa é a parte mais legal, que acaba atraindo até mesmo a luz, que é a coisa mais rápida do nosso universo. Então, um buraco negro meio que é o super poder, ou super vilão, super herói, que até come a luz, que é a coisa mais rápida, que a gente nunca vai conseguir atingir essa velocidade. Então, e a gente não sabe o que acontece com as coisas que entram lá, então tem esse paradoxo da informação. Os buracos negros destroem as informações, eles são um outro universo, o que acontece? Então, a gente tem muito mais dúvidas do que respostas, o que é o mais legal, eu acho, nesse tema. Absolutamente, absolutamente. Você tinha dito sobre o paradoxo da informação. Uhum. Você pode dar uma palhinha do que é? Só para a gente entender melhor? Sim, até para quem tiver muito interesse nisso, foi não bem tratado, mas fala um pouco sobre a pesquisa do Stephen Hawking, mas
3 colegas dele nessa última fase da vida dele, que ele estava pesquisando especificamente isso, do paradoxo da informação, né? Que está no documentário de Buracos Negros, The Edge of a Black Hole, que está no Netflix, que é um documentário muito bom, que trata tanto dessa pesquisa do Stephen Hawking quanto o desenvolvimento da foto, né, que eles tiraram, que é muito bom esse documentário. E esse paradoxo é muito louco, porque como a gente nada sai do buraco negro, nada, entre aspas, sai, já que até mesmo a luz é atraída, não tem como a velocidade de escape, né, a velocidade para você sair desse corpo é igual a da luz, ou seja, é impossível sair dele. Então, tudo que entra não sai. Então, apesar da gente, vamos estudar um buraco negro, vamos mandar uma coisa lá para dentro, depois vamos resgatar. Não tem isso. E esse campo gravitacional tão intenso, a singularidade que é menor que um átomo, que é onde toda a massa de bilhões de vezes o Sol, em um lugar menor que um átomo, isso não cabe dentro da nossa cabeça. E a gente pergunta, qualquer coisa, partículas, matéria que entra dentro desse buraco negro, o que acontece com isso? Ela é destruída, tudo vira a mesma coisa, vai para uma outra dimensão. Então, isso que uma das coisas que os físicos, astrofísicos e matemáticos procuram sobre os buracos negros, o que acontece dentro da singularidade, depois do horizonte de eventos? O que é o horizonte de eventos? É a área na qual é meio que a passagem que não tem mais volta. A partir de que caminho você sem volta, né? Exatamente, é a cachoeirazinha. Quando você está descendo na cachoeira, o barquinho tá ali num ponto que não tem como ele voltar mais. Ele vai cair dentro da cachoeira. Então, é muito complexo. Saiu esse artigo do Stephen Hawking, na verdade saiu depois dele ter falecido, infelizmente, mas mostra nesse documentário que eles ficam loucos, assim, tipo, como que a gente vai resolver esse problema, que é absurdo, assim. Então, como a gente está falando, de sistemas complexos, tudo isso é muito complexo para caber dentro da nossa cabeça e desenvolver matematicamente. Então, é demais, mas complexo demais. Deixa eu falar um negócio sobre absolutamente esse lance aí do buraco negro. A gente tem uma concepção de vida muito newtoniana, né? Então, tipo assim, as leis de Newton, elas praticamente resolvem quase tudo que está no nosso dia a dia. Então, o tempo passa igual para todo mundo no nosso dia a dia. A sua viagem de São Paulo para São Carlos é no mesmo tempo do que para quem ficou lá. Enfim, né, perto dos buracos negros, isso aí começa a não funcionar direito. E a gente tem uma concepção de gravidade newtoniana, ou seja, a gente tem uma concepção de gravidade de que massa atrai massa, né? Então a gente fala, a maçã caiu, eu tomei um tombo, aí eu brochei, enfim, tá lá a gravidade puxando, né, para o centro do astro, né? Newtonianamente falando. É assim que a gente tem a concepção de gravidade. Aí, como a Luísa falou assim, nem a luz sai do buraco negro. Não tem como a gente explicar, newtonianamente falando, a atração do buraco negro, que é uma coisa super ultramassiva, para uma coisa que não tem massa, certo? Tipo assim, a luz, apesar dela ser energia, fótons, ela não tem aquela concepção newtoniana de massa, de quantidade de matéria e tal, né? Bom, então, como que é que, entre aspas, não deixa sair a luz, atrai a luz? Aí vem exatamente no que a Luísa falou, na deformação do tal do espaço-tempo. Então, vamos partir do princípio que aqui quem está escutando, a grande maioria das pessoas que estão escutando esse podcast não faz a menor ideia do que é espaço-tempo. Então, vamos fazer uma analogia, né, do que é o espaço-tempo para ter uma ideia do que o buraco negro faz. Então, pega aí, vocês que são da física aí, certamente já ouviram esse exemplo. Quem estudou um pouco de física e tem um pouco mais de curiosidade sobre isso, também já deve ter escutado esse tipo de
esse tipo de analogia, mas acredito que muita gente não tem ouvido. Então vai lá, pega um lençol e estica o lençol, certo? Imagine que o lençol é o que se chama de espaço-tempo. Quando você coloca uma bola de gude no meio lá do lençol, ela vai deformar um tanto aquele lençol. Se você bota uma bola de boliche lá no meio, ela vai deformar o lençol muito mais, certo? Então, o que acontece? Quando deforma o espaço-tempo, a luz, ela propaga pelo espaço-tempo. Então, quanto mais deformado for o espaço-tempo, mais desviada é a luz. Inclusive, a demonstração matemática disso, a demonstração experimental dessa teoria foi justamente no Brasil, num eclipse lá em Sobral, né? Que mostrou a deflexão da luz de uma estrela X que vinha e mostrando que a luz, ao passar perto do Sol, ela sofreu essa breve deflexão, não pela atração na concepção newtoniana que a gente tem de massa atrai massa, mas na concepção da relatividade geral, que é deformar o caminho por onde ela passa. É isso que é a deformação do espaço-tempo. Então, a deformação daquele caminho por onde a luz vai passar dá a sensação de que ela foi atraída, né? Mas quando a gente fala atração, não é a atração que a gente tem da concepção do ensino médio de Newton. É um outro tipo de deflexão que é por onde a parada passa. Agora, o buraco negro é um bagulho tão denso, tão maçudo, que ele deforma o espaço-tempo em um funil. Então, quando a luz entra ou qualquer outra coisa, né, entra pelo horizonte de eventos, ele vai ficar andando ali naquele lugar, só que a gente não sabe o que acontece, porque a gente não vê mais. Nem a luz, ao passar por esse horizonte de evento, ela consegue ser apenas defletida a ponto da gente falar assim, mudou de direção a luz. Ela simplesmente desaparece, né? Porque passou da cachoeira da Luísa. Se a gente for até definir, só rapidinho, eu gostei que você introduziu esse exemplo, eu queria até falar, se a gente for definir o buraco negro nesse exemplo, nesse sisteminha que o Ganso introduziu, a gente pode falar que eles seriam uma cabeça de alfinete com a massa de 50 mil bolas de boliche, saca, nesse lençol. Isso para a gente ver o quão extremos são esses corpos celestes, né? Essa concepção não newtoniana que a gente tem que abordar, né, para entender. Você não consegue entender brevemente um buraco negro com a física do Newton. Tem que ter a física do Einstein, que é uma evolução do modelo de gravidade para explicar as paradas, certo? Mas no nosso dia a dia mesmo, esse tipo de situação extrema, ela no nosso dia a dia, sim, né? Que eu digo, o nosso dia a dia de andar de carro para lá e para cá, porque hoje só funciona GPS, por exemplo, por conta das contribuições de Newton. Senão, de Newton, não, de Einstein. Porque senão não funcionava. Tem atraso de tempo, tem não sei o quê, por causa da velocidade ser alta, adianta o tempo, tem um monte de parada que vem das teorias de Einstein, que hoje a gente consegue usar um monte de coisa por conta disso. Só essa concepção de gravidade aí que eu achei interessante dar essa contribuição. Cara, aliás, falando sobre essa ideia sobre buraco negro de forma geral, eu gostaria de relembrar, na verdade, o Nobel de Física do ano passado, que foi buracos negros, que, se não me engano, acho que ele era amigo de Hawking, né? Penrose, né? Ele foi um matemático, que ele foi responsável por uma descoberta aqui, ó. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Física pela descoberta de que a formação de buracos negros, no caso, é uma previsão robusta da teoria da relatividade geral, né, de Einstein. E aí depois ele vai compartilhar esse prêmio com outros físicos, né, com Genzel e uma moça, que é a André
Jace, nossa, não sei falar o nome dessa mulher. Se eu não me engano, eu e o João, a gente tinha assistido uma palestra da Unicamp naquele ano, não é, João? Mas tem uma parada muito interessante envolvendo a própria distorção que esse buraco negro causa, que a própria ideia é do disco de acreção. Aquela, entre aspas, camada de luz que fica em volta, eu vou colocar assim. A gente consegue ver a luz que está atrás. E é um exemplo interessante do que essa distorção do espaço-tempo causa, né? O próprio filme Interestelar, ele retrata na sua representação de um buraco negro esse disco de uma forma que eu acho maravilhosa essa representação. Acho que um dos pontos fortes desse filme é que ele é um grande espetáculo de efeitos visuais, de maravilhas da física e da astrofísica, né? Você tem ali o buraco negro e você tem acho que é o Gargantua, né? Que ele tem o nome ali no filme. Ele tem na frente dele uma faixa de luz. E acima e abaixo dele, ele tem também dois seria como se fosse uma auréola mesmo em volta dele. E olhando para aquilo ali, você pensa que caralhas é isso, né, meu? Aquelas imagens que você tem acima e abaixo dele, na verdade, é a continuação desse anel, dessa faixa que tem na frente dele. Que por tamanha é a distorção, você vê ela simultaneamente acima e abaixo, como se fosse um círculo e uma faixa no meio. Isso que é uma coisa maravilhosa. Aí procurem fotos aí, Buraco Negro Gargantua Interestelar. É interessante que o Gargantua, né, ele é tipo o render 3D de Buraco Negro, tipo, mais bem feito que tem. E por conta disso, tem um monte de gente que usa ele pra estudar porque as universidades não têm dinheiro pra pagar pra fazer outro igual, tem que usar o do filme. Tamo junto, Christopher Nolan aí pelo investimento, cara. Sim, além de que aquele render que tem daquela foto, ela tá toda embaçada, tá ligado? E tipo assim, a gente não consegue visualizar diretamente. Tem gente que até zoa, né? Que tem gente que até zoa, né? Que todo esse trabalho pra tirar a foto sai mais embaçada que meu Nokia tijolão, tá ligado? Mas, cara, é um trabalho esse processo, cara, que igual a Luísa falou, tem lá também no documentário da Netflix lá, que tem na Netflix, que é bem bacana, e é um trabalho absurdo, né, cara? A gente pode até falar um pouquinho desse processo, porque, querendo ou não, buracos negros, eles estão realmente no edge of the knowledge, né? Eles estão realmente, assim, é ciência de ponta que a gente fala, né? É uma vanguarda, porque a gente, até mais recentemente, esse ano ainda, teve aquela parada que você até mencionou, o disco de acreção, achei interessante. A gente capturou esse ano, se eu não me engano, eu dei uma pesquisada, a radiação mesmo que vinha da parte de trás de um buraco negro, sabe? A gente conseguiu confirmar que, tipo, ela, pelos processos de deformação de um buraco negro, ela vinha da parte de trás do disco de acreção sabe? E aí isso envolve muita coisa, é um processo super demorado, não é uma coisa que começaram a fazer semana passada e saiu o resultado agora. Isso são estudos que levam anos, sabe? Levam muito tempo de trabalho, muito suor, muito sangue e muita calvície para muitas pessoas, sabe? Sim. Além de que a ideia de singularidade que está proposto no cálculo envolvendo o estudo sobre buraco negro, a singularidade é uma parada incerta, tá ligado? Eles meio que botaram ali, se não me engano, para dar certo. Não era alguma coisa assim, João? A gente tinha visto sobre a singularidade. Mas assim, tipo, é uma parada que tipo, não se sabe exatamente o que é, né? Quando a gente estuda também buraco negro, que sempre vem esse termo de que ali no meio tem uma singularidade, que não sei o quê. E tipo, ainda tem muita parada para a gente estudar sobre, é um assunto bem novo. Obviamente a gente não vai tratar isso da forma mais polida possível, que, cara, a gente é novato ainda, né? Alguns nem tanto, mas é isso aí. Luísa, eu te desafio mandar agora curiosidade interessante aí de buraco negro que ninguém sabe, duvida. Qualquer coisa, não precisa ser uma coisa absolutamente obscura e desconhecida, mas só alguma coisa que a gente não comentou aqui, quer ver? Sim. Não sei, pra mim, algo que eu acho muito louco de pensar é que todo centro de galáxia possui um buraco negro supermassivo, assim.
existem, obviamente, várias classificações do que de que tipos de buracos negros existem, etc. Mas de pensar que existe no centro que a gente está orbitando um buraco negro agora. Pensar nisso, que, querendo ou não, no centro da Via Láctea tem um buraco negro supermassivo e o Sol e todas as estrelas dentro da Via Láctea estão orbitando esse buraco negro. E não sei, eu acho muito louco e de pensar que algo tão pequeno como o Eduardo disse, que a singularidade é algo meio incerto, que é algo um pouco, às vezes, talvez mais teórico para caber dentro da teoria, mas, ao mesmo tempo, é muito louco de pensar que, por exemplo, descobriram, alguns anos atrás, um buraco negro de 7 bilhões de massas solares, e isso cabe, tipo, sei lá, 1/1000 de centésimo do tamanho da sua mão, assim, uma massa tão gigante. Isso, para mim, eu não sei para vocês, mas realmente não cabe dentro da minha cabeça quão sensacional e louco e demais que é essa entidade cósmica, sei lá. Sim, É maneiro. E como eu falei, o que atrai a atenção é justamente o quanto é extremo, né? Uma coisa que, assim, cara, eu falo, Einstein, ele é o cara mais bugado, mais errado que já surgiu aí entre a humanidade, pelas suas contribuições, que são coisas que até hoje tem uma repercussão. O nome do cara ainda parece que, tipo, agora os caras estão descobrindo, sabe? Parada que o maluco já propunha lá atrás, sabe? E esse negócio, inclusive, você mencionou, achei interessante, dos buracos negros supermassivos. Eu lembrei de uma curiosidade que eu acho bem bacana. O João também é fã, e ele vai saber do que eu tô falando também, que é os buracos negros desaparecidos, né? Os buracos negros intermediários. Que acontece? A gente tem um problema aí de que, tipo, a gente conhece um monte de buraco negro supermassivo, os caras grandão mesmo, conhece um monte de buraco negro pequenininho, entre aspas, fazendo aqui uma hipérbole mesmo, mas o que acontece? A gente supõe que buracos negros supermassivos são buracos negros, eu não vou lembrar o nome, tem um nome também para os pequenininhos, mas os pequenininhos, eles vão adquirindo massa, vão comendo tudo que vem pelo caminho, igual o filho do ganso aí, eles passam por um tamanho intermediário e se tornam supermassivos. O problema é que a gente não acha buracos negros intermediários, a gente não tem, sabe? Tá aí outro mistério de uma das coisas mais bizarras, né? Onde estão os buracos negros intermediários, né? Coisas Sim. aí que ficam para dúvida aí, para tirar o sono de muita gente. E outra coisa, né? Eventualmente aí, ó, se você acha que no fim do universo a única coisa que vai restar é o nada, mentira. Tem alguns buracos negros aí que vão durar a eternidade até evaporar até não sei onde, tá ligado? Porque isso é um processo que demora pra caralho. Aliás, tem até um nome pra isso, né? Radiação Hawking também tem a ver, não é? Sim, e tipo assim, é a era dos buracos negros, se não me engano. Tipo assim, quando tudo acabar, só vai restar essas paradas e algumas bolas de ferro, porque algumas estrelas de nêutron elas vão apagar, né? Então, assim, é isso aí, faz parte. Então, assim... Bola de ferro, maluco, meu Deus. É umas bolas aí não é de ferro, mas enfim, é isso aí. São as estrelas de nêutrons aí, é tudo apagada, algo que a gente vai ver, ou melhor, a gente não vai ver, mas bem futuramente aí. Mas enfim, acho que é isso. De uma forma geral, a gente tratou sobre tudo, assim, quase tudo, de uma forma bem didática, nada muito aprofundado. Aliás, não tem para que a gente aprofundar. Bom, recomendações culturais. Eu vou explicar como é que funciona. Basicamente, você, Ganso, Luiz, você, além da gente, né, a gente vai recomendar cultura. Seja um livro, uma música, um filme, enfim. E assim comida. O que vocês quiserem recomendar pro povão. Por favor, Heron, comece. Nossa,
Logo eu, o cara adora me pegar desprevenido. Cara, vou recomendar aqui duas coisas que eu com certeza já recomendei, uma até mais recentemente, mas que não pode faltar para esse episódio, que é o filme Interestelar. A gente citou ele aqui. Esse filme é maravilhoso no coração da humanidade, em todos os aspectos. Eu vou ter que recomendar também a série Dark da Netflix, que acabou já faz um tempinho, mas que série foda, uma série que a gente mencionou aqui, os sistemas complexos, e eu tenho até uma recomendação até melhor, mas o Dark ele já é interessante, porque quando você fala de viagem no tempo, você permite explorar justamente a maneira como as coisas evoluem, como as coisas progridem, quando você muda fatores. E um exemplo mais interessante ainda para isso é o próprio filme aí que leva o nome de uma alegoria muito interessante para a teoria do caos, que é o efeito borboleta aí com Ashton Kutcher, que é um filme bacana, é um filme que ele mostra essas possibilidades, quando você muda pequenas coisas, você literalmente muda um cinzeiro de lugar e aí você volta e vê como que as coisas mudam totalmente, você perdeu seus dois braços, talvez. É interessante, é legal nesse sentido. E eu vou recomendar também. Calma, eu esqueci que a banda Man at Work, uma banda antiga aí, mas que eu tô ouvindo mais agora. Cara, essa banda é maravilhosa, os caras aí. Com certeza vocês já ouviram músicas deles, mas sem saber que é deles, e os caras são incríveis. Então, acho que é isso aí que eu tenho para deixar para hoje. Beleza. Eu vou prosseguir aqui com algumas recomendações. Primeiramente, eu gostaria de recomendar posso chamar isso de álbum, uma experiência sonora. Eu vou chamar isso, uma experiência sonora interessante. Eu te recomendo você ouvir isso perto de alguém, caso você tenha depressão, para você não se matar, mas é legal, eu juro. Eu vou recomendar o álbum The Caretaker. Acho que o João e o Euron conhecem, que é uma experiência sonora que, assim, ele tem vários estágios que busca ilustrar vários estágios de uma pessoa que tem Alzheimer. Então, tipo, conforme o estágio avança, mais louco fica a música, entendeu? E é uma experiência sonora muito legal. As músicas, elas, cara, na moral, cada estágio me deixa, como eu posso dizer, arrepiado de tão interessante que é. E eu te recomendo você ouvir tudo, que, tipo, são 6 horas de, tipo, várias músicas, assim, sabe? Enfim, é isso Pode que eu citar um vou artista? recomendar. Porra, primeiro eu preciso encontrar, que agora eu não lembro, mano. Não é, Perfeito. eu pesquisei, não é o músico em si, não se chama The Caretaker, não sei. Eu acho que é. Tá aqui, ó. O nome do álbum é Everywhere at the End of Time. Aí tem 6 estágios, tá ligado? Aí o nome do cara, perdão, é The Caretaker, isso mesmo. E isso mesmo, cara, são 6 horas de música, 6 horas e meia de música. Obrigado, viu, Luiz? Eu tinha esquecido. Eu vou recomendar também, cara, Cosmos, a série Cosmos, tá na Disney Plus. Tudo bem que essa é a parte nova aí, porque tem a parte que é do Carl Sagan, né? Mas depois teve um reboot, né? Foi com o Neil Grace deGrasse Tyson. Isso mesmo. Para quem quiser saber mais sobre astronomia, astrofísica, né? Que ele conta um pouco da história dessas áreas e não apenas isso, né? Sobre a ciência em si, que é a astronomia, que é a astrofísica. E ele foi, se não me engano, aluno do Carl Sagan, não é alguma coisa assim? Ele tinha sido aluno. Então a gente tem a mesma vibe, assim, em comparação à série antiga. Eu não assisti a série antiga, eu quero assistir, eu vi só alguns episódios, mas se você tiver também interesse na forma que o Carl Sagan explica, você pode também ler os livros dele ou ver a série que criou, assim, que deu início a vários astrônomos, físicos, etc., né, de 1900 e bolinha, né? Enfim. Eu vou recomendar umas coisas que não tem muito a ver com física. Nem precisa ter, é assim mesmo que é bom. É isso mesmo. Boa. Primeiro, eu não sou de assistir muita série. Eu sou burro. Eu devia assistir mais série, mais filme, que é legal pra caramba. Mas, ultimamente, eu venho estudando um pouco a filosofia estoica e
e o funcionamento da mente, do cérebro, né, propriamente dito. Então, eu estou seguindo um canal que chama Neurovox, de um professor que chama Pedro Calabres. É um cara, porra, os vídeos dele não são pequenos, são vídeos longos, mas pode pôr nos 2x de velocidade, porque ele fala bem pausado e dá para entender. Então, ali tem um monte de análise de personalidade, análise da sociedade de hoje em dia, né? Esse nível de exposição que as pessoas querem ter, essa mentirada de Instagram e Facebook, que tá todo mundo fudido, mas tá postando fotinho ali de dando risadinha, de festinha e o caralho, e por dentro tá querendo se matar, cortar os pulsos. Então ele dá umas desmistificada nessa parada aí. Então essa é uma coisa que eu acho que vai fazer bem para as pessoas escutarem e seguirem assim. Em termos de música, eu vou ser bairrista e eu vou sugerir dois artistas, vamos dizer assim, né? Um é o meu irmão, que chama Gustavo Carmo, guitarrista. Ele tem um trabalho solo dele agora com os músicos americanos, porque ele mora lá nos Estados Unidos, apesar dele trabalhar com outra coisa, né? Ele é engenheiro de software da Netflix, mas ele também ele também é guitarrista do mesmo nível que ele é engenheiro de software na Netflix. Então, se você está curtindo as sugestões que a Netflix está te dando para você assistir coisas, o time dele que desenvolve esse tipo de infraestrutura lá na Netflix, de sugestão. E o outro é a minha banda, que chama Versover, que é uma banda brasileira, lógico, né? Eu sou brasileiro, todo mundo é brasileiro na minha banda, e a gente lançou o último disco em 2017, e foi um disco que a gente fez com bastante carinho. A gente foi fazer a mixagem lá na Finlândia, a arte do disco foi toda feita pelo mesmo artista que fez as capas do Iron Maiden, Rush, Megadeth. Então, a gente investiu a alma nesse negócio aí. Lógico que não vai ter um retorno financeiro, mas o retorno de satisfação das pessoas ouvirem e darem a sua contribuição é maior do que o dinheiro em si. Então, essas são as minhas 2 dicas de música. E o livro eu vou indicar o da Luísa mesmo, né? Buracos Negros, o que aprendi sobre eles, da senhorita Luísa Machado Saldanha. Eu comecei a ler, já gostei, porque é uma linguagem bem simples, assim, né? Bem prática, bem próxima. É uma abordagem que eu não li tudo, comecei ontem, porque chegou ontem, mas logo de cara foi um texto bastante gostoso de se ler, é um texto, sim, fácil de se ler e com termos que são simples e assertivos, né? Então, por enquanto, eu estou entendendo tudinho, né? Então, achei bastante interessante. Então, essas são minhas dicas. Eu vou também seguir um pouco do Ganso, vou para a área da física e também outros temas. Eu até lembrei de sábado, eu fui na Bienal, a 34ª Bienal que está tendo aqui em São Paulo, de artes visuais, não sei se vocês estão sabendo, e em um dos pavilhões, né, uma das exposições de uma moça chamada Lídia Ormani, algum nome do tipo, ela estava falando, parecia que ela estava descrevendo os sistemas complexos, assim, ou a teoria do caos, assim, ela estava falando sobre como, não sei, desde o nosso cérebro até todas as relações sociais que a gente tem, quão complexo, quantas variáveis, quão emaranhado pode ser tudo isso. Então, acho que uma das minhas recomendações é quem puder vir para São Paulo, quem estiver aqui na capital,
ir no Ibirapuera algum dia, ir na Bienal, porque tem muitas coisas legais, é bastante coisa de todos os gostos de artes, então eu acho bastante legal, assim, também com essa visão pós-pandemia, eu acho bem interessante. E eu quero recomendar um livro que eu não sei vocês, mas eu gosto bastante de ficção científica, pelo menos esse último ano eu tô bastante fãzinha, assim, tanto eu li Duna, tô lendo, né, do Frank Herbert, acho que é É isso aí. o Duna é autor. incrível, cara. Duna, Nossa. sensacional. Eu não vou ver o filme ainda, eu quero terminar os livros e tudo mais, mas... Eu comecei pelos livros, pelo filme, eu filme, vou comprar os livros, que eu boa. achei foda. Tem Mas é bastantes isso aí. livros, só vai ter 3 filmes, mas enfim, o filme dizem que tá sensacional também. Mas eu quero recomendar um livro do classicão do Isaac Asimov, que eu li, chamado Nêmesis, que é uma história muito, muito legal e um futuro bem distante de uma realidade bem tecnológica e bem muito legal. E o Isaac Asimov não só joga, sei lá, umas coisas, máquinas ou naves que vão numa super velocidade, ele tenta trazer um lado científico e basear em coisas mais ou menos reais, assim, como especulações, tipo, com o pé no chão. E Nêmesis tem, acho que, 3 livros, eu li o primeiro e eu dou uma nota de 9 de 10, de tão bom, assim, que realmente é muito legal, bem construído e é super gostoso de ler. Então, essas minhas 2 recomendações. Cara, do tema da primeira parte, você falou aí do Carl Sagan, né? Cara, o pai da divulgação científica. Eu vou recomendar o livro dele, O Mundo Assombrado pelos Demônios, que é sobre divulgação científica, dele contando a importância disso para a humanidade andar para frente. É uma leitura interessante, tem a ver com o que a gente escuta na primeira parte. E também aquele vídeo que você disse, que você estava falando lá da Era dos Buracos Negros, tem um vídeo que chama Time Lapse of the Future, A Journey to the End of Time, que é isso aí, é tipo eles tentando prever como que vai ser o universo do ponto que a gente está hoje até o fim dele. E é um vídeo interessante, é uma experiência interessante. É verdade. E se não me engano, ela tem a contribuição de vários outros cientistas, não é? Tem. Foi um negócio feito em conjunto, né? Não foi. É uma parada da hora, gente. Recomendo também. É isso aí, então. Acho que a gente acabou. A gente acabou bem na hora aí pro Ganso fazer essas outras coisas que tem que fazer. Mas, bom, como sempre, né? Eu vou aqui recomendar, né, que vocês se inscrevam, vocês sigam a gente, recomende aí para os seus familiares, principalmente um episódio como esse, que é muito importante. Assim, eu considero importante não apenas porque eu amo bola da física, porque eu faço parte desse meio, mas também porque, cara, coisas assim, né, por mais que seja chato a gente ouvir alguns acadêmicos falando de forma complexa sobre assuntos que você nem sabe o que é, às vezes é legal a gente ter uma visão um pouco mais simplista e apoiar os divulgadores científicos, que aqui, de certa forma, a gente está fazendo isso, né? Além da Luísa ser uma divulgadora científica com esse grandioso livro, a gente também está aqui fazendo um pouco desse trabalho, e então é por isso que eu recomendo você divulgar o nosso trabalho, caso você goste, porque vai ajudar a gente e vai contribuir um pouco para a sociedade, como citando o livro aí de Carl Sagan, que escreve isso, né? No mais, caso você queira e caso tenha condição, doe pra gente lá no Patreon, nos siga nas redes sociais, eu vou deixar aí geral aí na descrição, comente o que você achou, e não apenas achou, comente aquilo que você acha que a gente tem que melhorar, porque é muito importante, e é isso aí. No mais, até a próxima, e a gente se vê depois. Fiquem bem. É nóis. Adeus e até a próxima. Adeus. Falou, galera.